Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Estão preparados? Amém? Podemos ler? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17 e o versículo 18. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, que quando tu eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, entenderás, ou melhor, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Amém? Pode tomar assento. Vocês podem dizer um amém mais forte? Amém. Glorificado seja o nome maravilhoso de Jesus. Eu quero chamar a atenção de vocês para este texto que nós acabamos de ler, porque nesta noite nós vamos falar de uma personagem que muito nos traz a curiosidade. E este personagem que nós vamos falar um pouquinho dele nesta noite, o nome dele em português é Pedro. Pedro era natural de uma cidade chamada Betsaida. Betsaida estava bem próximo ao mar da Galileia. Ele era natural daquele lugar, seu pai chamava João, e o seu pai teve o princípio de ser um profissional na área da pesca. Então, juntamente com seu irmão chamado André, eles foram também ensinados nos princípios da pesca. Eles eram pescadores profissionais. Segundo a Bíblia nos fala que ele era natural de Betsaida, mas ele tinha uma casa, ele morava também na cidade de Cafarnaum. Um determinado dia nós podemos perceber que este homem, por ser também casado, Jesus, quando o chamou e chamou todos os outros que fazem parte dos 12, os outros 11, Jesus então chegou na casa da sua sogra. E quando chegou na casa da sua sogra estava enferma, sua sogra estava com uma febre muito forte. Jesus então, estendendo a sua mão, ele curou a sogra deste homem chamado Pedro. Podemos perceber também que a educação de Pedro era uma educação bem rasa, bem fraca, era uma educação bem pobre. Ele era um homem que falava na sua língua original o aramaico, mas falava pouco grego, para poder então ter o diálogo com as pessoas que ele vendia as suas mercadorias. É claro que quando você pesquisa, você vai perceber que aquela região pelo qual, em Betsaida, ele vivia, em Cafarnaum, onde ele estava, e naquela região ali, era uma região predominante da fala aramaica. Ele falava o aramaico fluente, falava o grego, podemos dizer assim, com alguns acentos, porque ele precisava então fazer com que a sua mercadoria fosse vendida para aqueles que passavam ali para comprar os peixes. Se nós olharmos a palavra agora, como muitas pessoas têm esta dificuldade para entender um pouquinho, quando há alguém que chama ele de Cefas, outros chamam ele de Simão, outros chamam de Pedro, nós vamos entender que o original do nome Pedro, que é um nome em português, derivado aí dos radicais, do aramaico, do hebraico e também do grego, nós vamos ver que o nome dele no original hebraico é Simeão. O nome dele é Simeão, e quando nós olhamos para este nome Simeão, nós vamos olhar para o nome grego, que é a mesma significação de Simão. No original, que vamos agora para a palavra que corresponde ao nome dele, quando Jesus cita o nome dele, ele não chama de Simeão nem de Simão, Jesus o chama de Cefas, que é a mesma coisa de Kefa no original grego, que quer dizer alguma coisa muito rígida, que iria posteriormente demonstrar qual era o temperamento e as ações pelos quais Pedro seria usado pelo Senhor no decorrer da sua caminhada com Cristo.
Percebemos também que este homem, ele se destaca em uma liderança natural, a naturalidade da liderança de Pedro, porque ele era alguém muito comunicativo, ele tinha muito carisma, onde ele chegava ele conquistava as pessoas. E aí você vai perceber que sempre quando ele está ao lado de Jesus, ele é um dos primeiros a ser chamado. Aliás, ele foi o primeiro a ser chamado, depois consequentemente os outros. Você percebe que toda vez quando precisava de alguém para fazer alguma coisa, ele sempre estava pronto. Quando ele precisava de alguém para poder investigar alguma coisa, ele sempre estava pronto. Isso nós percebemos quando ele nega Jesus lá no Getsêmani. Você vai perceber que ele tem um temperamento muito emotivo, ele é sanguíneo e ele também se destaca sendo uma pessoa muito autoconfiante. Mas o mais interessante de tudo isso, que quando você percebe, antes da conversão, andando com Cristo, e depois da conversão de Pedro, você percebe que Deus dá uma oportunidade, um privilégio muito grande para este homem que não tinha, podemos dizer assim, que tinha pouco conhecimento, que tinha pouca escolaridade, mas você vai perceber que quando ele tem um encontro com o Senhor, que quando ele realmente deixa o Filho de Deus entrar a mensagem do reino dentro do coração e aceita o senhorio do Messias, chamado Jesus, no seu coração, você percebe no livro chamado de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo, no capítulo 2, ele vem sobre a vida não só dos discípulos que andavam ao lado de Jesus, mas daqueles 120 que estavam ali reunidos. Pedro recebe o Espírito Santo, ele recebe o poder do Espírito Santo, e o Senhor o enche de tal maneira, e o Senhor usa da vida dele de tal maneira que ele levanta, e a primeira pregação, uma pregação simples, mas explicando o significado da vinda do Messias, porque que eles estavam sendo cheios pelo Espírito Santo, qual era o projeto de Deus. Diz que ele discursava para aquela multidão, e foram aglomerando pessoas, vindo pessoas, e diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele primeiro sermão de Pedro, um homem que havia sido cheio pelo Espírito Santo naquele exato momento. Você percebe que ele, quando prega e ganha quase 3.000 almas para Jesus, você percebe que ele faz viagens missionárias, você percebe que ele está no concílio de Jerusalém para resolver problemas importantes da igreja, você percebe que ele está, como uma das passagens que eu percebo de tantas outras no livro de Atos Apóstolos, só podemos trazer alusão a isso e mostrar o que aconteceu com ele, de tantas outras, mas só citando esta, que quando ele vai orar, a palavra do Senhor fala que eles tinham costume de orar, e ele percebe que tinha um homem ali que era trazido todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmolas. Mas quando ele olha para o homem pede esmola a ele cheio da presença de Deus, usado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E diz que ele estende a mão, toma a mão do homem, e o homem dá um salto, o homem é curado das suas pernas, e diz que ele caminha glorificando, adorando e louvando ao nome maravilhoso do nosso Salvador, chamado Jesus. Acontece muitas coisas, ele está na disciplina de Ananias e Safira, quando Deus revela pelo Espírito Santo a mentira de Ananias e Safira, você vai percebendo que ele está envolvido em situações da igreja. Mas uma coisa nos mostra que os últimos dias, no ano 68 depois de Cristo, em Roma, diz a palavra do Senhor, principalmente quando Tertuliano, que vem pós os apóstolos, no ano 200, ele cita falando da vida e da morte de Pedro, e também um outro homem chamado pai da igreja, chamado Orígenes. Ele fala que Pedro, ele morreu decapitado, de cabeça para baixo. Por que ele morreu, segundo a tradição, de cabeça para baixo? Porque a tradição e os escritos de Orígenes e a testificação de Tertuliano fala
que ele se envergonhou pelo fato de ter traído Jesus, negando ele. E ele então disse para aqueles que prenderam ele por causa da pregação do evangelho: olha, vocês vão me crucificar, eu não quero morrer da mesma maneira que o meu Salvador morreu. Vocês me colocam de cabeça para baixo, porque eu me envergonho de ter traído ele, negando ele por 3 vezes. E aí foi o último dia da vida de Pedro, um homem que morreu de cabeça para baixo, que foi decapitado, e ele morreu numa morte muito cruel, mas morreu sendo um mártir da igreja. Por quê? Porque ele foi um mártir que depois que teve um encontro com o Senhor, jamais negou o Senhor da sua vida e da sua salvação. Ele teve uma escolha, é sobre isso que nós queríamos falar. Todos nós temos uma escolha pautada num relacionamento ou superficial, ou num relacionamento profundo. Qual é a nossa escolha nesta noite? A escolha de nós falarmos que nós realmente servimos ao Senhor, mas nós não temos nenhuma profundidade de encontrarmos com Ele, de conhecermos quem Ele é, ou nós escolhemos ter um relacionamento profundo com o Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que estar perto não quer dizer que nós estamos com Ele. Pedro andou 3 anos com Jesus, estava perto vendo, presenciando, mas você vai perceber que da mesma maneira que ele estava perto, ele não teve o capricho, não teve a curiosidade de conhecer mais profundamente qual era o propósito da vinda de Jesus. Ele não conheceu a biografia profundo das coisas que Jesus veio para fazer e daquilo que se falava concernente à pessoa de Jesus. Aplicando para nós nesta noite, nós podemos estar uma vida toda na igreja, falamos que somos cristãos, passamos até pela água batismal, mas na hora de nós provarmos se temos relacionamento com Deus, em muitas das vezes aqueles que andam superficialmente com Deus, que não se aprofundam através de uma vida de oração, de uma vida de conhecimento bíblico, de uma vida de intimidade e de provar que Deus está disposto a provar para você que Ele não te desampara, mas que Ele está com você todas as horas da sua vida. Vem aí o momento desta pessoa desconfiar se Deus na pessoa de Jesus está com ela ou não está com ela. Será que Ele está comigo mesmo? Será que eu posso crer em um ser, em um Deus que eu não vejo com os meus olhos? Será que Ele está comigo? Será que eu estou sentindo alguma coisa? Nesta noite você tem uma escolha, mas esta escolha tem que ser pautada. Se você decide andar com Ele, você tem que andar com Ele, mas conhecer quem Ele é para a sua vida, conhecer qual é o projeto dele para a sua vida, e você tem que deixar que Ele também conheça quem você é. Quem está entendendo esta mensagem, diga glória a Deus e diga aleluia. Quando eu vou para a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo 13, chegou uma hora de Jesus provar se realmente, durante aqueles finais para completar 3 anos, eles estavam com Jesus ou não estavam com Jesus. Jesus, virando para eles no capítulo 16, perguntou o seguinte: olha, quem dizem as pessoas que vocês convivem no dia a dia, que vocês falam no dia a dia, quem dizem elas que eu sou? Então eles começaram a dizer: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é Elias, é a encarnação de Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos filhos dos profetas, que o Senhor é João Batista. Mas Jesus, não querendo saber o que as pessoas estavam dizendo, mas agora sim, deles que estavam andando lado a lado com Jesus, ele perguntou: e vocês? O que vocês, analisando a mim que estou com vocês nesses 3 anos, o que vocês pensam de mim? Pedro então levantou do meio daqueles que estavam ao redor de Jesus, que eram chamados discípulos, que tornaram os apóstolos depois, e então fez uma declaração maravilhosa. Ele declarou: tu és o Cristo, tu és o
Filho do Deus vivo. Jesus virando para ele, depois desta declaração tão maravilhosa, Jesus disse: olha, realmente, Simão Bar-Jonas, não foi nem carne, nem foi nem sangue que te revelou. Presta atenção nessa palavra revelação, que te revelou, mas foi o meu Pai que estás no céu. Preste atenção, queridos, quando fazemos conexão a esta passagem, e a passagem que eu vou falar daqui a pouquinho, após eu terminar este raciocínio meu, você vai entender que não é o fato de você ter uma revelação, de Jesus provar para você, num descortinamento de algo que ele fez na vida de alguém, que ele é reconhecido por você quem ele é, que você está o reconhecendo num relacionamento profundo. Talvez você reconhece uma vez declarando: olha, realmente é Jesus que curou, realmente é Jesus que salvou, mas você não tem provado intimamente na sua vida quem é Jesus. Pedro declarou porque foi o Pai que revelou para ele. Mas se você seguir o mesmo texto, passando momentos depois, diz a palavra do Senhor que Jesus começou a ensinar. Olha o versículo 21. Jesus disse assim para eles, ele disse: olha, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou autoridade, tudo que ligar na terra será ligado no céu. E aí Jesus começou a ensinar uma outra verdade. Jesus começou a ensinar o seguinte: que era necessário ele ir até Jerusalém, era necessário padecer pelos sacerdotes e pelos escribas, era necessário ele ser morto, está no versículo 21 do texto, e por último ressuscitar ao terceiro dia. Olha que verdade impactante, olha que verdade que precisa ser crida pela fé, vivida pela fé, por aqueles que não só andam, que decidem ter um relacionamento profundo com Jesus, que não importa o que ele passar, o que ela passar, ele está disposto, ela está disposta a viver com Jesus 24 horas, morando no seu coração e vivendo as verdades que Jesus ensinou para o benefício da sua própria alma. Agora, depois que ele fala esta verdade, que todos que seguem Jesus e que seguiam a Jesus deveriam crer e absorver como algo primordial para a sua vida, porque era um propósito do reino, um propósito estabelecido antes da fundação do mundo. Agora sabe o que acontece? Versículo 22, Pedro vira, então Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isto de modo nenhum te acontecerá. O mesmo homem que declara, que confessa uma vez que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele não tem certeza absoluta da sua salvação e da sua confiança no Senhor. Por isso que eu estou te dizendo aqui, é uma escolha nossa, é uma escolha sua que está passando os seus dias aqui na casa do Senhor. É uma escolha nossa, uma escolha que pode ser verdadeira, não estamos para julgar ninguém, mas uma escolha que pode ser falsa, de nós enganarmos a nós e enganarmos a Deus. Mas aí tem uma coisa: o Senhor nos mostra pela sua palavra quem Ele é. Ele pode prescrutar cada coração, Ele pode ver cada intenção dentro de nós. Podemos até aparentemente mostrar que estamos andando e que estamos absorvendo quem é Jesus para nós, mas nós podemos só estar andando e nada acontecendo de confiança e de vida íntima e profunda com o Senhor para a nossa vida. Diz a palavra que Jesus, virando para ele, então o Senhor disse assim: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as coisas que são do homem. Podemos confessá-lo, queridos, mas também em seguida nós podemos ser instrumentos
para desacreditar do propósito divino. Por que ele falou, tem dó de ti, tem dó, o Senhor nunca vai passar disso? Porque na mesma hora que ele sentia a confirmação e viu a confirmação que Jesus era o Filho do Deus vivo, curando, transformando, falando palavra de sabedoria poderosa, o diabo veio e soprou e trouxe dúvida para que ele desviasse do caminho, desviasse do propósito. Nesta noite eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês podem, aleluia, até estar vivendo desta maneira, mas o que Deus tem para nós é que nós andemos com Jesus, mas que nós tenhamos certeza qual é o relacionamento que nós estamos tendo com Jesus. E o relacionamento vai ser provado a todo momento. Primeiro, Deus vai colocar a prova a todo momento se nós servimos a Ele ou não. Segundo, o mentiroso, o acusador, a serpente, o falso acusador, Satanás, o inimigo da nossa vida, o inimigo de Adão e Eva, ele vai ser o segundo a nos colocar em prova. Mas nesta noite eu tenho algo para te dizer. Quando você abrir o seu coração, o Espírito Santo, que é o Consolador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, vai colocar a certeza dentro de você que a tua caminhada não é em vão, que Jesus é verdadeiro, que a sua palavra é verdade, e que não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte. Eu tenho uma notícia para você, aleluia, você pode até ver tuas pegadas passando pelo vale da sombra da morte, não são as tuas pegadas, é Deus te carregando no colo, é Deus cuidando da sua vida, e é Deus dizendo, eu conheço aqueles que se abrem para mim, que são falhos, mas que eles precisam de mim. Eu vou entrar na vida deles e eu vou os guiar para o meu projeto. O meu projeto é entrar na porta da eternidade. O meu projeto é morar comigo para a eternidade. O meu projeto não é viver no planeta Terra para sempre. Aqui é só um estágio. Depois do estágio vem a vida eterna e a aprovação de Deus para a vida de cada um de nós. Levanta a sua mão e agradeça ao Senhor. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que andar entendendo que não é só andar. Você tem que escolher ter um relacionamento superficial ou um relacionamento ou um relacionamento profundo com o Senhor. Qual é o tipo de relacionamento que você está andando com Cristo? Um relacionamento de carteirinha de membro, um relacionamento de religiosidade vindo ao culto, um relacionamento que só abre a Bíblia quando pede para você abrir, que só ora quando pede para você orar, que você só crê quando milagres acontecem. Se não acontecer milagre, você não crê. Se não acontecer cair do céu raio, você não crê. Se não chover, você não crê. Se não parar de nevar, você não crê. Qual é o tipo de relacionamento? A Bíblia nos mostra esses textos que eu acabei de ler aqui, que da mesma maneira que confessou, da mesma maneira ele foi um instrumento usado para poder desconfigurar o propósito de Deus. E por isso que Jesus disse, olha, quem está usando a boca deste homem que me confessou é o próprio Satanás, que coloca dúvida na sua mente, que coloca dúvida dentro dele, e que está usando a boca dele para desviar o meu propósito. Aleluia. Eu entendo pela palavra de Deus, irmãos, que depois que aconteceu tudo isso, a palavra do Senhor nos mostra que existe um ponto crucial para nós podermos entender também. Andar com Deus é diferente de andar e ter um relacionamento profundo ou um relacionamento superficial. A palavra do Senhor fala que quando prenderam Jesus, levaram para os sacerdotes, para aqueles que estavam no templo. Então Pedro foi para um lugar onde tinha uma grande multidão. E aí, segundo a palavra de Deus, no capítulo de número 26, a partir de 69, está dizendo assim: e Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada, dizendo assim para ele: tu também
estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, viu outra criada, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele chegou outra vez, com juramento, dizendo: não conheço tal homem. E dali a pouco aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Primeira coisa que eu percebo no versículo de número 69 é que as pessoas identificaram ele é um deles. Eu vou para o versículo de número 71 e as pessoas identificaram: ele andava com ele. E por último, as pessoas no versículo 73 identificaram: ele fala como eles estão falando entre eles em aramaico, e ele fala também como um deles. Mas o que está nos mostrando o texto aqui? O que nós estamos pregando? É que Pedro, antes de se converter, ele só andava com Jesus. Ele não tinha certeza, confiança. O coração dele ainda não havia recebido o impacto da palavra poderosa e da confirmação: ele é o Messias. Não importa, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele veio para mim também. É ele que eu preciso viver e andar com ele todos os dias da minha vida e ter um relacionamento com ele. E aí a palavra do Senhor fala que então o galo cantou por 3 vezes. Ele era um deles, ele andava com eles e ele falava com eles, mas o coração dele ainda não estava voltado para ele, para o Messias. Interessante que o texto fala: antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. Ele lembrou da palavra que Jesus havia dito para ele, porque anteriormente ele, quando se levantou, quem é o traidor, não é? João perguntou, ele levantou posteriormente, Jesus disse: olha, o mundo que está comigo aqui assentado na mesa vai me trair. E ele levantou e falou: Senhor, olha, eu nunca vou te trair, jamais eu vou te negar, jamais eu não vou ser como traidor. E Jesus, virando, disse: olha, antes que o galo cante 3 vezes, porque é o entender meu, porque você não se virou para mim verdadeiramente, você não está tendo um relacionamento profundo comigo, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E isso aconteceu. Diz que ele saiu, versículo 75, e ele chorou amargamente. Quando nós estamos vindo para esse texto agora, queridos, do capítulo 21, Jesus já ressurge, Jesus já está com seu corpo glorificado. Eles estão orando na casa. Depois de algum tempo, no capítulo 21, versículo 1, eles saem para o mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, e eles começam a pescar. Não pegam nada, não pegam nem meio peixe. Jesus apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. João de imediato compreende: é Jesus, ele está diferente a sua aparência, mas esta saudação não vem de outra pessoa a não ser do nosso Senhor. Ele guarda para ele em temor. Jesus dá uma ordem: lançai para o lado direito a rede. Quando ele lança, a rede já está quase para arrebentar. Pedro se lança, arranca da sua túnica, fica só com a túnica íntima, se lança dentro da água, e ele vai segurar quando ele e aqueles que estão com ele no barco, e aí Jesus desaparece, porque ele começa a andar por sobre as águas. E aí diz a palavra que eles começam a tirar, chegam na praia, 153 grandes peixes saem. Ele escuta uma voz chamando eles, e quando eles descem e vão ao encontro, lá já está a brasa, o fogo, e já tem peixe assando. Jesus sauda eles, mas quando Jesus pede para trazer mais alguns peixes e comem, Jesus
parte, faz uma ceia com eles. O Senhor Jesus então começa este diálogo maravilhoso com Pedro. Faz agora uma ligação deste diálogo, faz uma ligação desta pergunta. Quantas vezes Jesus pergunta para ele? 3. Por que Jesus pergunta justamente 3 vezes? Para trazer a memória de Pedro. Pedro, qual é o teu relacionamento agora comigo, Pedro? Teu relacionamento é de andar comigo, de não me conhecer, de não ter intimidade profunda comigo? Ou teu relacionamento continua sendo aquele mesmo relacionamento, aquele relacionamento superficial, que quando você passa pela prova de não pegar nenhum peixe, você começa a murmurar, você começa a negar, você começa a queixar? Quando você passa pela enfermidade lá na casa da sua sogra, em qualquer outro lugar, como que é a tua vida, crendo em mim ou não crendo? Coisas como estas acontecem na sua e na minha vida, se nós, escuta bem, escolhermos ter um relacionamento superficial com Jesus. Pessoas vêm, pessoas vão da igreja, pessoas passam anos na igreja, mas não sabem verdadeiramente quem é o Senhor da vida delas. Nesta noite eu vim aqui para te dizer, homem, mulher, jovem, adolescente, é hora de vocês decidirem ter um relacionamento profundo com Jesus, porque sem profundidade em relacionamento com Jesus, nunca vai cumprir o propósito de Deus nas nossas e na vida de vocês. Se nós não decidirmos verdadeiramente conhecer quem é o Senhor Messias do Antigo Testamento, que se cumpriu em carne, o Logos veio, tornou-se homem, habitou no meio deles e hoje está habitando em nós, e confirmado pelo Espírito Santo, que em breve há de voltar. Vão passar as coisas, e naquele grande dia, quando Ele voltar, pelo fato de nós termos escolhido conhecer um Jesus histórico e não um Jesus de relacionamento, vamos ficar nessa terra, e aí vai ser muito tarde, porque quando Ele voltar para buscar aqueles que têm íntima comunhão com Ele, que resolveram negar a carne, negar a vontade, mas seguir caminhando e relacionando com Ele, dependendo dEle, esses com certeza sofrerão aqui perseguições, sofrerão as agúrias, não terão aquilo que talvez almejam de material, mas o Senhor voltará para buscar eles e os levará para si mesmo, porque lá é o lugar daqueles que resolveram ter um relacionamento profundo e íntimo com o Messias, com o Senhor das suas vidas. Você pode dizer amém nesta noite? Eu venho para a palavra de Deus e percebo que viver com Jesus, segunda coisa, é ser transformado por Ele. Jesus vira e diz assim, Simão, versículo 15, Simão Pedro, aleluia, Simão filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu, sim, Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Mais um pouquinho depois, Jesus vira de novo, Simão filho de João, ama-me mais do que você ama a estes? Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E por último, Jesus virou, que é o texto que nós lemos, Simão, filho de João, amas-me? Diz que ele entristeceu naquela hora. Por que Jesus entristeceu aqui, irmão? Porque Jesus estava sendo muito categórico? Não, porque Jesus fez proposital, para entender que se depois que Jesus foi assunto ao céu, né? Que se depois, ou melhor, que Jesus ressuscitou, o coração de Pedro havia voltado inteiramente para Ele, convertido inteiramente a Ele, ou não convertido inteiramente a Ele. Segunda coisa, se realmente ele estava de todo o coração arrependido do mal feito, de não ter se convertido quando andava com Jesus, e agora ser trazido à alusão da sua mente, que ele havia negado a Jesus no momento tão decisivo, ele como discípulo, escolhido por Jesus, de passar por qualquer situação que fosse, ele não negaria a Jesus em vida. Agora imagina negar a Jesus se nós ou se eles não estivessem vendo, que eles não viriam mesmo com seus olhos humanos, depois que Jesus foi assunto e voltou para o primeiro lugar da onde ele veio. Lembrou ele, você realmente me ama?
Você realmente está com o coração agora voltado para experimentar a verdadeira transformação, o verdadeiro encontro comigo? Ele se entristeceu, porque outrora ele havia negado a Jesus, e ele declarou: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Sim, Jesus sabe de tudo. Ele sabe que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, aquele que fala e confessa os seus erros, seus pecados e a sua pequenez e deixa, alcançará a misericórdia. Mas aquele que não confessa, que fica durão, que fica com o coração, né, orgulhoso, jamais prosperará. Tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por Jesus conhecer o coração dele, jogar na face dele 3 vezes, que foi 3 vezes que ele negou. Agora Jesus vê sinceridade. Então, Pedro, porque você se entristeceu lembrando e se arrependeu, e sabe que eu conheço de verdade, prescruto de verdade o teu coração, e agora eu começo uma obra transformadora na tua vida. Apacenta as minhas ovelhas. Exaltado seja o nome maravilhoso de Jesus. O que eu percebo, queridos, para aquele que Jesus entra para transformar, transformação acontece desta maneira na vida do homem. A água transforma-se em vinho. Na vida do homem que sabe o verdadeiro significado de transformação, a roupa suja é lavada e torna-se roupa limpa. A vida daquele que é transformado verdadeiramente, as más ações tornam-se em boas ações. Eu estava esses dias, agora eu fui a um caixa, e foi por isso que Deus começou a me falar sobre a mensagem que eu ia trazer nessa noite. E quando eu passei num caixa eletrônico, e quando eu voltava para o carro para abrir a porta, o Senhor me fazia entender o seguinte, que não tem como quem anda com relacionamento íntimo com o Senhor, a vida dessa pessoa não mudar. A pessoa que pratica determinadas más ações, ela não ser transformada para ser uma boa pessoa, uma pessoa amável. Não tem como, querido, quem fala que anda com Jesus ficar da mesma maneira. Nesta noite, Deus, ele vai separar o joio do trigo, e ele já está fazendo isso no decorrer dos anos, dos dias, dos séculos. Quero dizer uma coisa para vocês: quando o ceifeiro voltar, o joio vai ser tirado e lançado no fogo, mas o trigo vai ser colhido, e o Senhor vai fazer do trigo uma grande ceia no dia das bodas do Cordeiro. Exaltado seja o nome do Senhor. Quem realmente sabe o significado de transformação, ele vive o que a palavra do Senhor fala em Coríntios 5,17: quem está em Cristo agora é uma nova criatura, as coisas velhas vão se passando dia após dia, e eis que novas se fazem todas as coisas. Aleluia. Quem tem provado disso na sua vida? Quem tem provado da nova transformação de Cristo Jesus? Terminando a minha mensagem nesta noite, que eu queria dizer a vocês que há uma recompensa de justiça para a nossa vida e de transformação na nossa vida quando o Senhor Jesus entra na nossa vida com toda a verdade, com toda a sua graça. Capítulo 2 aos Romanos começa aqui um entendimento sobre a questão dos homens que julgam que vivem de uma maneira completamente fora dos padrões de transformação. O escritor aos Romanos diz assim: portanto, és inexcusáveis quando julgas, ó homem que quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, porque tu que julgas, faze o mesmo. Bem sabeis que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre tais coisas que assim fazem. Tu, homem que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas da bondade, da tolerância, da paciência, ignorando que a bondade de Deus te fala ou te leva ao arrependimento? O escritor está dizendo aqui: olha, para julgar alguém, a pessoa, ela precisa ter passado pelo trâmite do julgamento. Para julgar alguém por um mal que alguém cometeu, aquela pessoa não pode ter errado nunca naquela mesma falha. E aqui está dizendo o seguinte também: olha, se nós queremos ser pessoas ricas para com Deus, nós precisamos viver na riqueza
riqueza que o Senhor coloca para a nossa vida. Qual é a riqueza? A riqueza que o texto fala, olha, a riqueza da tolerância, a riqueza da paciência, a riqueza da bondade, a riqueza que nos leva a arrependimento. Isso é transformação, queridos. É a transformação que Jesus queria para a vida de Pedro, que ele entendeu, pelo fato do Senhor ter derramado do seu Espírito na vida dele, e dele ser usado de uma maneira tão tremenda, que mesmo um homem com pouco estudo, teve condição de receber duas revelações, que são as suas duas epístolas, que estão aqui no Novo Testamento, e foi usado com uma ousadia tão grande, que o Senhor o levou a curar enfermos, a ganhar almas, e a glorificar o nome maravilhoso de Jesus, aleluia. O texto ainda fala mais, escuta bem: Deus recompensará cada um segundo as suas obras, dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos. Isso é falta de conversão. Aos que são desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, principalmente do judeu e também do grego, mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Viver com Jesus, uma vida de relacionamento com Jesus profundo, é uma vida que prova e que vive dia após o outro, sendo transformado à imagem daquele que ele está andando ao lado e vivendo como ele. Não tem como você falar, eu sou cristão, mas você continua falando da mesma maneira como o velho homem, agindo da mesma maneira como o velho homem, praticando o mal da mesma maneira que o velho homem pratica. Nesta noite eu vim dizer a vocês, eu vim trazer esta mensagem, que o Senhor confrontou a Pedro, e hoje Ele está nos confrontando. Nós amamos verdadeiramente ao Senhor, ou nós amamos Ele com os nossos lábios? Nós amamos verdadeiramente porque Ele tem poder de nos transformar e nos transformou, ou nós aparentemente somos transformados só pelo lado de fora, mas o lado de dentro continua fazendo coisas terríveis? Esta noite é noite de entrega. Esta noite Deus colocou no meu coração, a começar de mim que estou em cima deste altar, eu queria convidar a você a se colocar sobre os teus pés, e se você verdadeiramente, a partir de hoje até o último dia da sua vida, quer ter um relacionamento íntimo com o Senhor, de não só andar ao lado dele, mas de andar e absorver algo dele para ser igual a ele, e você verdadeiramente, eu sei que Jesus é o Senhor, é o Filho do Deus vivo, eu sei que Jesus na minha vida tem poder de transformar, e eu quero essa transformação. Eu quero convidar toda a igreja a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para todos nós orarmos e falarmos: Senhor, que 2019 seja um ano que eu viva um relacionamento de intimidade com o Senhor. Senhor, até hoje eu já vivi determinado grau de intimidade, mas eu quero ir muito mais além, eu quero ir muito mais profundo. Senhor, eu quero provar de coisas que até hoje na minha caminhada cristã eu não provei. Irmão, não adianta ser nominal, irmão, não adianta ser religioso, meu irmão, não adianta só vir ao culto. Deus quer que você experimente dia após o outro as profundezas de um relacionamento novo com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como, vou dar um exemplo para você, que a Bíblia fala que a igreja é como a noiva e Jesus é como o noivo. Depois que se casa, você já experimentou? Eu sei que você não experimentou. Se você tem feito isso, corre e conserta isso logo. Ficar sem conversar, sem compartilhar com seu cônjuge, com a esposa ou com o esposo. Se não houver diálogo, irmãos, dia após o outro, se não houver troca de sentimentos dia após o outro, falar com o outro que ama, ou chamar pelo um apelidinho carinhoso, não vai resolver. Porque falar que ama, todo mundo fala que ama. E na hora de demonstrar amor, como que está sendo isso? É intimidade. Se não houver diálogo para expor o que você passa, qual é a fragilidade, os seus erros, como que você pode ter a ajuda do outro? É por isso que declara o escritor, que é Salomão, ele fala: olha,
O casamento é como um cordão de 3 dobras. Um é Deus, o outro é um homem e outra mulher. Se um estiver fraco, o outro ajuda, e o terceiro ajuda. Se os dois estiverem fracos, pode quebrar os dois, mas o terceiro vai sustentar, que é Deus, aleluia. Não tem como eu falar que eu relaciono com Jesus se não houver intimidade com Jesus, se não conhecer quem Ele é, se Ele não me conhecer quem eu sou. Esta noite eu quero te convidar a você vir fazer um voto no altar do Senhor e dizer: Jesus, eu não quero só andar ao teu lado, Jesus, eu quero te conhecer na intimidade, eu quero absorver quem é o Senhor é, quero falar como o Senhor, pensar como o Senhor, agir como o Senhor. Por isso que nós somos chamados de cristãos, que no original quer dizer pequenos cristos. É como um espelho, querido. Não tem como você chegar ou arrumado ou desarrumado na frente do espelho e falar assim: espelho meu, né? Tem alguém mais bonito do que eu? É a sua imagem verdadeira que você vai ver no espelho. Quando você olha para Cristo, é como um espelho. Se Cristo é verdadeiramente o espelho, e você está tornando como Ele, da mesma maneira que Ele é como espelho, você vai refletir quem Ele é. Agora, se Cristo não é o espelho da sua vida, vai ser tudo fosco, porque não tem como refletir outra imagem a não ser a imagem daquilo que nós somos. Não é verdade? Quem está entendendo essa mensagem, diga glória a Deus nessa noite. A minha pergunta para você, eu não quero forçar, mas Deus falou no meu coração: chama toda a igreja para vir na frente e assumir, aleluia, um voto de relacionamento profundo comigo, porque gente rasa já estou cansado, gente que não quer me conhecer, só quer me conhecer quando vem no culto, só quer me conhecer quando alguém fala, mas não tem coragem de me buscar na sua casa, não tem coragem de me buscar no momento que eu quero que Ele seja mais íntimo comigo. Sabe o que vai acontecer se nós não formos íntimos do Senhor? Trazendo para o nosso atual, você vai passar por determinadas situações na sua vida, e não pensa você que isso não acontece, não, que acontece. Você vai negar Jesus como Pedro negou Jesus. Você vai declarar que Jesus é o Filho de Deus, mas daqui a pouco o diabo pode usar a sua vida, usar a sua boca, usar você como instrumento dele. Quem está perto de Jesus, a única opção para ele ser usado é a opção do Espírito Santo, encher a vida dele, usar a boca dele para abençoar, para curar, para libertar e para glorificar o nome do Senhor. Quem crê que o homem está estranho a Jesus, é só Jesus que usa ele, diga aleluia, diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos agora, quero te convidar. Quer começar um ano novo de relacionamento com o Senhor? Quer algo novo para a tua vida? Vem aqui na frente, por favor, e nós vamos orar e terminar o nosso culto nesta noite. Tem que ser algo novo nesse ano. Tem que ser algo diferente na nossa vida esse ano. Chega da mesmice. Senhor, eu fui batizado com o Espírito 10 anos atrás, e agora como é que está? Senhor, não tem sentido o Espírito Santo, mas você pode passar a sentir, porque relacionamento estreito é voltar ao primeiro amor. Relacionamento estreito é sentir Jesus no caminho de Emaús. Relacionamento estreito, quando o diabo te passar pelo fogo, te passar pela prova, você não vai negar Jesus, ainda que te custe a tua vida, você não vai negar, porque você sabe que Ele é o Salvador da tua alma, que Ele é o Salvador do teu espírito, que Ele é o Salvador do corpo também, e que Ele tem poder de transformar a sua vida, como também a minha vida, aleluia. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sou o primeiro a me colocar, Senhor, 2019, a começar de hoje. Hoje já é o meu 2019, a começar de hoje, Deus, eu quero coisa diferente na minha vida, eu quero mais profundidade, conhecer mais, confiar mais em Ti, eu e a minha família. Eu quero colocar essa família tão maravilhosa que é a Assembleia de Deus de Milford, de Deus, que ela possa ser uma igreja que lembra, que pode ter negado no passado, que pode ter feito coisas erradas no passado, coisas más no passado, mas o homem, Senhor, que está aproveitando, que provou, meu Deus, da maravilhosa justiça do Senhor, vai andar em bondade, vai andar em
esperança, vai andar em amor, vai saber o que é verdadeiramente a transformação. Eu profetizo no teu nome, Jesus, nessa noite, transformação na vida desta igreja, uma igreja lavada pelo teu sangue, uma igreja transformada é de dentro para fora, porque de dentro para fora tudo que nós fizermos vai ser para te glorificar, Jesus. Nós vamos saber qual é a tua vontade, e a tua vontade é maravilhosa, a tua vontade é boa. Jesus, a tua vontade é quando nós fazemos uma boa ação, o teu nome está sendo glorificado, porque nós temos um nome a zelar. Nosso nome não é só o nosso nome, primeiro, meio e último, que os nossos pais nos deram, que são os apelidos também, sobrenome. Não, Jesus. Primeiro, antes de ser Sandro, o meu nome é Pequeno Cristo. Aleluia, aleluia, servo do Senhor, filho do Senhor, igual a Jesus. Aleluia. Jesus, nós queremos ser mais iguais ao Senhor. Jesus, transforma a nossa vida. Jesus, muda a nossa vida. Jesus, sabe para quê, meu Deus? Porque essa sociedade está cansada de cristãos nominais, de cristãos falsos, falsificados igual o Senhor. E nós temos o exemplo quando entra no Brasil, as mercadorias falsificadas lá que são vendidas no Paraguai. Parece, mas não é. Parece por fora, mas é frágil, porque não é feito com o mesmo material do verdadeiro. Senhor, meu Deus, se houver transformação, faça cada um de nós aqui glorificarmos o teu nome. Senhor, o Senhor está dizendo para nós: meu filho, minha filha, tu me ama verdadeiramente. Senhor, tu sabe tudo. Senhor, tu sabe que eu te amo. Se você ainda não declarou o teu amor para Jesus, apaixonado por Jesus, ardente por Jesus, esta noite você pode declarar isso, porque 2019 vai ser algo novo na tua vida. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Vai ser algo novo. Deus vai usar na tua vida, para Deus poder usar a Pedro, para Deus poder usar os demais apóstolos. Tinha que haver transformação. Este amor de Jesus tinha que ter mudado a vida dele verdadeiramente, para não negar a Jesus, para nunca mais ter dúvida de quem era Jesus para a vida dele e na vida dele, e para usar a vida dele. Nesta noite eu quero repreender, saia toda a dúvida da mente dos meus irmãos, Senhor, porque o diabo não vai tirar essa dúvida, ou melhor, não vai colocar essa dúvida em nós. O diabo não vai colocar em nós desânimo, o diabo não vai parar a marcha da igreja. Eu quero levantar a minha mão, levanta a sua mão, aleluia, levanta a sua mão para o céu, levanta a sua mão para o céu, deixa o Espírito Santo trabalhar. Já passou da hora, mas deixa o Espírito trabalhar. Deus quer trabalhar nessa igreja, aleluia, aleluia. Eu sei que tem que ser com ordem, tem que ser com decência, mas o Espírito agora está falando comigo. Eu vou trabalhar nessa noite, eu vou trabalhar, eu vou tirar as dúvidas do coração da minha igreja, aleluia. Vou levá-los à dimensão dos meus rios, vou levar os montes altos da minha presença, vou derramar a minha glória nela, vou queimar as imperfeições, vou fazer desta igreja purificada como ouro mais fino. Oh, glória! Fala com o Senhor. Deus, me faz como a minha aliança, você casado, como a minha aliança que foi purificada um dia para virar aliança no meu dedo, no meu esposo, da minha esposa. Me purifica, Senhor, com fogo, me purifica com fogo. Que seja o teu amor por Jesus, não só de palavras, mas de ações, de transformação. Igreja, vocês me amam verdadeiramente? Assim o Senhor está perguntando. Igreja, vocês me amam verdadeiramente? Igreja, vocês me amam verdadeiramente? Apacenta os meus cordeirinhos. Faz a minha obra, minha igreja. Faz a minha obra, Assembleia de Deus em Milford. Faz a minha obra, varoas. Faz a minha obra, obreiros. Faz a minha obra, varões. Jovens, faz a minha obra. Porque naquele dia, a palavra do Senhor fala, eu termino aqui. Ninguém poderá falar com o Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu expulsei demônio, falei em línguas. Senhor, olha,
Senhor, carreguei a cadeira lá na igreja, eu lavei o banheiro, Senhor. Jesus, por saber que o teu coração nunca teve com ele, você só estava fazendo para se mostrar na casa do Senhor. Ele que conhece no mais profundo do coração, que você não só pensou em você, mas você pensou em você depois de ter pensado nele, depois de ter pensado na obra, depois de ter pensado no benefício que ele tem para te transformar para a tua vida e para o teu ministério. Você então, aleluia, será visto como o Senhor, como bem-vindo. Mas se não foi desta maneira, diz a palavra, que ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Vocês andaram comigo 3 anos, mas eu nunca conheci vocês. Apartai de mim, malditos, para o fogo que está preparado para Satanás e seus anjos. Estou citando isso, irmão, para colocar temor no teu coração. Para você que veio aqui na frente, que ainda tem para você vir na frente, você hoje fazer um voto: Jesus, 2019, eu nunca mais vou viver da maneira que eu vivi em 2018. 2019, o Senhor me dá uma guinada na minha vida. Jesus, 2019, segura pelas minhas 2 mãos, não é só por uma, me levanta de uma vez por todas. Ora para cá, injeta em mim a tua glória e me usa, Senhor, porque eu quero ver Milford incendiada pela tua glória. Eu quero ver meu trabalho incendiado pela tua glória. Eu quero ver a minha vida, a minha família incendiada pela tua glória. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. 2019 você vai ganhar muitas almas. 2019 você vai ganhar a tua família para Jesus. 2019 você vai viver o propósito de Deus ministerialmente na tua vida. 2019 chega para o pastor e fala: pastor, eu entendi, Pedro não era convertido. Quando Jesus apareceu para ele, confrontando ele, se iria negar até no momento de falar que ama, Pedro declarou: eu te amo, Jesus. O Senhor sabe que eu sou falho, que te neguei no passado, mas agora, Jesus, eu te amo. Sou falho, mas te amo. Aleluia. Rapacenta, faça a minha obra. Rapacenta. Olha o versículo 18, igreja. Versículo 18 fala assim: olha, quando você era mais jovem, é falta de conversão, era antes da conversão, você fazia o que queria, Pedro. Você andava por onde queria, pensava como queria. Pedro, você andava totalmente sem mim. É isso que Jesus está dizendo. Mas depois você ficou velho, ou seja, depois que eu tive um encontro com você, você começou a entrar na maturidade, na vida espiritual verdadeiramente para você. Pedro, você não vai andar mais do jeito que você quer, fazer o que você quer, mas você vai padecer por mim. Você vai fazer tudo o que eu quero na tua vida e através da tua vida. Profetiza, levanta a tua mão para terminar. Deus, em nome de Jesus, faz dessa igreja uma igreja segundo a tua vontade, uma igreja que te glorifica, uma igreja transformada, uma igreja unida, uma igreja amiga um dos outros, uma igreja que chora com os que choram, que compadece com aqueles que sofrem, uma igreja que se alegra com os que se alegram, uma igreja que anda contigo em intimidade dentro do Senhor e o Senhor dentro deles, uma igreja que vive, Senhor, a transformação verdadeira do novo nascimento, uma igreja que não vai te negar por nada, porque ela sabe: meu alvo é o céu, meu alvo é a mansão celestial, o meu alvo é glorificar a Jesus aqui, porque em breve Ele vai me levar, depois de terminar a boa obra, guardar a fé, a carreira. Aleluia. Nesta noite entregamos, Senhor, diante de Ti os nossos votos, a começar de hoje. 2019 começa hoje na nossa vida, porque nós não queremos viver mais de relacionamento superficial. Assim como nós profetizamos dentro das casas, chega de relacionamento superficial. Quer o teu casamento até o último dia da tua vida, você ficar casado, ficar bem na presença do Senhor, com seu cônjuge, seja íntimo dele, seja íntimo dela. Ame de todo o teu coração, cada dia mais, intensamente mais. E aí você vai entender o que é viver com Jesus, não enjoar dele, e ser íntimo dele todos os dias da sua vida. Quem recebe essa bênção na sua vida, porque a tua vida 2019 começa hoje, levanta a sua mão para o céu e agradeça ao Senhor. Aleluia. Agradeça a Jesus, agradeça a Jesus. Volte para o seu lugar. Aleluia. Obrigado. Eu passo a palavra para quem é de direito. Aleluia.
Claro, claro. Quem? Raíssa e Vitor, onde estão? Aqui? Onde estão? O nosso irmão está ali, a nossa irmã Raíssa está lá, vamos para o Brasil. Vamos ficar de pé, irmão, para nós terminarmos. Vamos estender a mão para eles. Vem cá, Raíssa, por favor, fica do lado do seu esposo, com essa criancinha linda. Vamos ficar de pé, irmãos, tá? Vamos terminar, amém? Glória a Deus. Vamos orar por esse casal, por essas crianças, né, que tem uma no ventre e a bebezinha. Vamos para o Brasil. Que Deus vai guardar vocês, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Deus querido, aí estão os teus filhos com essas crianças maravilhosas. Guarda a vida deles, no embarcar, no desembarcar, lá com o familiar e voltando para cá com essa família maravilhosa que é a igreja. Guarda a vida deles na entrada e na saída dos aeroportos, que seja uma bênção. Livra eles dos loucos que andam no carro desgovernado, dos bêbados que andam desgovernados. Deus, guarda o carro deles, aonde o ônibus, qualquer que for o lugar onde eles estiverem sendo transportados, que os anjos do Senhor livra, que a tua mão poderosa seja com eles. Usa eles lá no Brasil, Senhor, para falar do teu amor, para falar do teu evangelho. Deus, aqui está a igreja. Guarda a igreja do Senhor. Dá uma semana maravilhosa. Domingo que vem, Senhor, maravilhoso culto de Natal. Senhor, guarda a nossa vida, porque nós temos certeza que hoje começamos um novo propósito de relacionamento com o Senhor. Muito obrigado. Dá-nos uma semana de vitória, no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com a amada igreja, desde agora e para sempre. Que a igreja possa dizer o quê? Amém. Vire para alguém e diga assim: viva o melhor de Deus em 2019. Fala para alguém: viva o melhor de Deus em 2019. Aleluia. Viva o melhor de Deus em 2019.